Passo a passo de como arrumar e montar uma mesa de bolo e doces. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje, eu vou te explicar o passo a passo como é que eu faço a arrumação aqui, da minha mesa de bolo e doce para uma festa. Pode ser uma festa de aniversário, pode ser uma festa de casamento, pode ser uma festa de 15 anos. O passo a passo de como eu consigo, mesmo sem os elementos principais que são o bolo, os doces e os bem casados, eu já consigo deixar a mesa aí, bonita, e a cliente já consegue ter aí a visão de como é que vai ficar a mesa da festa dela. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Vou começar mostrando para vocês a minha mesa. Eu fiz esse pé foi eu que desenhei. Ele, confesso que ele não ficou muito bom não, porque ele ficou muito grande para o transporte. Porque eu só fiz os encaixes para ele desmontar assim, na metade. Tá vendo? É uma mesa super fácil, se você tem carro aberto, dá legal para você transportar. Aqui, a gente encaixa e ela tá pronta. Com o tampo, vocês vão ver que ela fica com 2 metros. É um tampo largo, então dá uma mesa de bolo e doce muito bonita para você utilizar aí nas suas festas. Aqui, ela tem 60 de largura, o pé ele tem 80. Geralmente, se você está começando agora, mesas de bolo e doce, geralmente elas são um pouquinho mais altas do que as mesas comuns. Então a gente usa cerca de 80 centímetros, que é para quando a gente colocar as coisas, as peças elas fiquem mais ou menos aqui na altura da cintura das pessoas. Mesa normal, geralmente que a gente come, essas mesinhas de plástico, ela só tem 70 centímetros de altura. Se a gente utilizar esse tipo de mesa muito baixa, quando a gente arruma, as pessoas ficam com as coisas aqui na altura da virilha. Então fica uma coisa meio estranha na fotografia. Então você vai produzir suas mesas, assim como eu. Então atenta para você produzir mesas com 80 centímetros de altura. Estou aqui com o meu tampo. Eu fiz o tampo com pallet mesmo. Madeira de demolição, tá vendo? São as tiras de pallet comum, e aqui a gente colocou 2 tiras para fazer a amarração. Eu sempre gosto de fazer minhas peças assim, que fica mais fácil da gente poder transportar. Então o tampo, ele divide em 2, tá vendo? Que a gente encaixa, só que em mesa grande, que dá pra gente arrumar. Geralmente essa mesa eu uso para cerca de 300 doces, e aí a gente vai conversar um pouquinho para entender como é que a gente faz mais ou menos esses cálculos de quantas bandejas a gente utiliza. Uma dica super importante, certo? Se você for arrumar, toda vez que você for arrumar uma mesa de bolo, a primeira dica que eu te dou é você encontrar o meio da mesa. E aí como é que eu faço? Fitilho, você nem precisa ter uma trena, tá vendo? Uma fitazinha crepe e uma tesoura. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, do tamanho da minha mesa, um pedaço de fitilho. Essa marcação, gente, é super importante. E aí eu vou explicar para vocês por quê. E assim, eu vejo muito erro de centralização das peças, principalmente nas fotos do Instagram. E aí deixa eu falar para você de que esses detalhes, eles fazem toda a diferença na hora que a cliente vai contratar o seu serviço. Então, preste muita atenção nisso. Aqui eu vou marcar o meio da mesa, e aqui eu vou botar um pedacinho de fita crepe marcando. Como a minha mesa ela divide em 2, então automaticamente eu já sei o meinho. Mas se sua mesa for daquela inteira, então faz dessa forma que você vai ver que fica super fácil. A primeira peça que eu boto, geralmente aqui no meio da mesa, é a minha boleira. Essa minha boleira é de resina. Ela tem aqui, cerca de 15 centímetros de altura. Eu gosto muito dela porque é um tamanho bem padrão, pelo menos para festas de tamanho pequeno e médio. Praticamente essa boleira de 40, ela é super utilizada. Então eu vou centralizar a minha boleira. A minha boleira tem 4 pezinhos, tá vendo? Você tá vendo? E o meu primeiro cuidado vai ser centralizar aqui os pés da minha boleira certinho. Cuidado para não fazer isso, ficar um pé na frente e outro pé na lateral. Ou você apruma um pé bem no meio e os outros vão automaticamente ficar aqui, ou se não você apruma aqui no meio da sua mesa. Bolo, a gente nunca coloca no meio da mesa. A gente sempre coloca um pouquinho mais para trás, que é para facilitar o corte na hora do parabéns, ou se for um casamento, na hora do corte do bolo.
e também de soprar a vela. Então aqui eu ganho um espaço aqui na frente quando eu trago a boleira um pouquinho mais para trás. Então, ó, boleira centralizada. Aqui na minha cidade, e pelo que eu observo também assim no Brasil inteiro, as pessoas gostam muito de espelhar as mesas. E o que é o processo de espelhar? É eu fazer aqui do meu meio exatamente um lado igualzinho ao outro. Então isso a gente chama de espelhar a mesa. Tanto que quando eu vou fechar contrato com as clientes, eu sempre pergunto, eu digo, ó, você é daquela que gosta da mesa espelhada, um lado exatamente igual ao outro? A grande maioria diz que sim. Então aí a gente segue aí o gosto da cliente, tá joia? Então boleira posicionada, eu vou agora botar os meus vasos. E aí ó, os vasos do mesmo jeito, certo? A gente vai sempre se preocupar com o pezinho aqui do nosso vaso, para que a gente consiga ter essa harmonia na centralização das peças. E aí o que é que eu observo? Ó? Quantos dedinhos ele está aqui no final da mesa? Então eu marco ó, exatamente igual. E quantos dedinhos ele está aqui ó, na lateral da mesa? Aí você diz, nossa, é muito detalhe, Vitor. Sim, é muito detalhes. E são esses detalhes que fazem toda a diferença na hora que a mesa estiver pronta. Então, ó, boleira, vaso. Os vasos eu trouxe ele bem para trás. Deixando, lógico, ele não tá o risco de se alguém bater, ele tem uma folguinha tanto para trás como para os lados, então não tem problema nenhum. Mas eu trouxe ele deixando essa parte aqui, ó, da frente da mesa para a gente trabalhar com o restante da decoração. Vocês perguntam muito, Vitor, eu posso misturar bandejas, estilos e modelos? Eu digo, ó, não tem problema nenhum. Você pode misturar, isso não tem problema nenhum, desde que você consiga harmonizar a sua mesa no total. Então, preste atenção, ó, eu tenho o pé da minha mesa em ferro dourado, que ele linka com o pé do vaso, que é um vaso de cristal com pé de resina, que ele linka com a boleira. O tampo de mesa, ela vai linkar com uma lâmina de tronco, que eu vou utilizar para colocar o doce bem casado. As minhas bandejas de pé, uma mais baixinha, uma mais altinha, ela também vai linkar com a boleira. E eu tenho aqui a minha bandejinha de cristal, que ela é de ferro com cristalzinho e ela linka aqui com o vaso. Então eu tenho essa harmonia aqui na minha mesa. Então, ó, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de trabalhar com alturas diferentes. Muito cuidado nessa bandeja para que ela não esconda o bolo. O bolo de hoje ele tem 2 andares, então ele vai ficar mais ou menos aqui. Então eu tenho ó, uma diferença boa em relação à altura do bolo e essa bandeja. Uma outra dica super importante é você saber exatamente a altura do bolo. Se vai ser um bolo de 1 andar, de 2 andares, de 3 andares. Bolos de 1 e 2 andares a gente precisa ter muito cuidado, para a gente não deixar uma bandeja muito alta no lugar dele. Se o bolo dessa festa fosse de 1 andar, eu ia usar aqui ó, essa bandeja mais baixa e não essa. Para que a bandeja ela sempre esteja abaixo da altura do bolo. Então você vê de que são informações que você precisa ter, que é justamente para dar esse efeito harmonioso no final da mesa. Então, ó, posicionei as minhas 2 bandejas de resina. E olha só como eu consegui trabalhar esse lado, ó, baixinho. Essa aqui aparentemente está na mesma altura dessa, mas quando eu colocar os bem casados, eles vão ficar um pouquinho mais alto. E aqui eu tenho as 2 alturas. Eu sempre digo de que a beleza de uma mesa de bolo e doce está nessa escadinha que a gente faz. Então, nos registros fotográficos que geralmente são feitos nessa posição aí que você está assistindo o vídeo, a gente consegue ver essas alturas. Então é isso que dá a beleza e o efeito faz com que a mesa, às vezes a gente escuta muito, né? Eu quero uma mesa bem cheinha. Então é essa distribuição que a gente consegue ter e aí a gente vai espelhar da mesma forma do lado de cá. Mais uma dica, ó, essas 2 bandejas aqui perto do bolo, você tenta puxar ela mais para perto aqui do vaso. O quão mais você deixar esse miolo aqui ó, do bolo livre, ele vai facilitar para a questão das fotografias. Principalmente se tiver gente de uma estaturazinha mais baixa. Então deixa esse ângulo aqui livre. Pra que, ó, a diferença se eu puxo para cá, tá vendo? Quando eu boto o bolo, ele fica muito perto. Então o ideal é que essa bandeja ela fique o mais
pertinho do vaso. Aqui do mesmo jeito, ó, preste atenção na mesma distância, e aí a gente vai, ó, fazer a medição aqui de um lado e do outro, para que a gente consiga ter as bandejas bem alinhadas, bem certinhas. Então, olha só como a gente já consegue ter um efeito bonito. Nessa linha aqui da frente, ó, eu vou deixar exatamente, ó, 3 dedinhos de todas as bandejas para depois a gente colocar as folhagens. Base da mesa pronta, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou vir com os acessórios, e aí eu vou colocar aqui, ó, de um lado para você ver, que são acessórios que a gente chama acessórios de preenchimento. Esses acessórios, eles dão volume à mesa. E ele serve justamente para a gente preencher aqueles espaçozinhos que ficaram livres. Então olha só como já dá uma diferença. Vou botar o arranjo aqui. O arranjo é um arranjo em tons de lilás. Olha que diferença. Olha como a gente tem uma mesa bem cheinha com arranjo. Uma outra dica, e eu observo muito isso, é a proporção dos arranjos em relação aos vasos. Então, você precisa ter cuidado e investir um pouquinho mais aí nos seus arranjos, para que você tenha uns arranjos que fiquem proporcional. As pessoas sempre me perguntam de proporcionalidade de vaso, né? Esse é um vaso que a gente considera um vaso médio, e eu sempre digo, ó, de que o ideal para o arranjo passar do vaso é a metade do vaso. Então, por exemplo, esse vaso ele tem 40 centímetros, então o ideal que a minha flor passe aqui é 20 centímetros, que é justamente a metade aqui da altura do meu vaso. Na questão da proporcionalidade, se você for fazer um arranjo redondinho como esse, então ele vai passar meio que proporcional. Então, olha só que efeito que eu tenho na arrumação. Aí eu tento, ó, posicionar o lado que o meu arranjo está mais bonitinho, mais certinho. Ó, arrumo as flores. Então eu vejo muito aquelas flores assim que chega a me dar uma agonia, né? Empurrada nos vasos. Então arrumo as flores. Como você sabe que essa parte aqui, ó, é a parte que vai ser fotografada quase que 100% da arrumação da mesa, então aí você tem cuidado. Gosto muito de utilizar a folhagemzinha artificial. Eu sempre digo, ó, se você não tem nada na frente da mesa, usa uma folhagemzinha, ó, dessas que pendura, que ela dá um charmezinho todo especial à mesa. Estou colocando aqui, ó, mas vou te mostrar como é que a gente faz para fazer a amarração e ficar seguro aqui a nossa folhagem. Então olha só. Olha só que resultado que eu tenho já aqui, ó, da minha arrumação. Eu digo, ó, que tem duas formas de você amarrar as folhagens aqui na sua mesa. Uma é grampeando com um grampeador de pressão, né, o famoso Rocama. Rocama, na verdade, é a marca, né? A gente tem mania, né, de chamar os produtos pela marca que ficou mais conhecida. Então eu venho aqui, ó, com um fiozinho de nylon. Passo aqui, ó, por debaixo e amarro aqui, ó, embaixo da mesa. Uma dica que eu dou, assim, o que você precisa ter cuidado aqui é não deixar ele solto, apenas assim presinho na bandeja, porque se alguém mexer na bandeja, aí acaba que a folhagemzinha ela corre o risco de cair. Então eu amarro, ó, vou fazer essa amarração aqui nas outras. Do mesmo jeito, tá vendo? Um pedacinho de nylon, eu laço aqui na ponta da folhagem e puxo lá para trás. Inclusive, ó, se você não é inscrito nem inscrito no canal, enquanto eu faço a amarração aqui, ó, deixa eu dar um bem-vindo a você todo especial. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Aqui eu te ensino tudo sobre festa, te dou muitas dicas de montagem, de arranjos, de peças temáticas. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante quando você ativa, porque o YouTube mesmo ele se encarrega de
te avisar todas as vezes que a gente faz uma postagem nova aqui de vídeo. Então, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe aí que gosta de festa como a gente. Então, ó, amarrei. Não esquece de deixar seu like. Me conta aí na sua cidade se as pessoas gostam também desse estilo de mesa mais espelhado. Essa cor aqui na minha cidade está em alta, que é o lavanda, né? Me conta aí na sua cidade se você já está fazendo festa nessa cor, em tons de lavanda, em tons de lilás. E olha só, um lado da nossa mesa todo prontinho. E olha a diferença. Por que eu fiz um lado? Deixa eu tirar já a fita crepe aqui que a gente já fez a marcação. Eu tenho clientes que gostam também dessa mesa mais sequinha, como elas falam, né? Então, se a cliente for dessas que gosta de uma mesa mais sequinha, mais tradicional, então a gente pode utilizar apenas dessa forma. Quando a gente arrumar bolo, doce, bem casado, isso aqui vai ficar também muito bonito. Mas uma opção de você encher mais a mesa é você fazer com esses detalhezinhos que também fazem uma diferença muito grande. Então, vou espelhar esse outro lado para a gente ver aqui o resultado final da nossa mesa de hoje. A gente consegue ver, ó, tá vendo todas as peças, não tem nada atrapalhando. Olha só, nesse lado aqui, ó, deixa eu te mostrar, olha o fio de nylon aqui, ó. Tá vendo que fica bem perceptível, olha ele aqui, ó. Ó. Você quase nem vê, tá vendo? Esse lado eu não amarrei não, tá, gente? Eu amarrei só esse aqui, ó. Então tá aqui uma e tá aqui as outras duas, tá vendo, ó? Ó, o mais legal é se, ó, eu posso tirar a bandeja, tá vendo? E elas ficam no devido lugarzinho. Então, ó, pirâmidezinha, tá vendo? Degrauzinho aqui, ó, deixando as nossas bandejas. A brechinha que eu deixei do bolo, ó, pra arrumar os bem casados é essa aqui, ó. A gente consegue fazer aqui uma pilhinha de 1, 2, 3, 4, 5, 10, cerca de 12 a 15 bem casados. Olha só essa visão. Tá vendo, ó, tudo... As peças todas centralizadas, tá vendo? Então isso é super importante aqui na arrumação da sua mesa. E olha só o resultado dessa mesa. Uma pergunta muito comum que vocês me fazem é como é que eu sei e como é que a gente calcula quantos doces a gente usa em cada bandeja e aí variando de tamanho. E a resposta é muito simples, não tem um cálculo matemático nem uma adivinhação. Você precisa pegar aí as bandejas que você tem e você fazer meio que a simulação. Então pega a forminha e aí você coloca e dependendo como você arrume, vai caber mais ou menos doces. Essa minha aqui, ó, de cerca de 30 centímetros, eu costumo arrumar 25 doces. Isso se eu fizer ele em camadas. Que em camadas é isso aqui, ó. Essa arrumação que você está vendo aqui na foto. Então, essa arrumação a gente consegue dois impactos. A gente consegue acomodar mais doces na mesa e a gente consegue o efeito visual depois da mesa pronta fique muito mais charmoso e muito mais cheia. Então, quando a gente arruma em pirâmide, a gente consegue fazer isso. Então eu tenho um cálculozinho mesmo, uma anotação. Eu sou muito visual, então eu tiro muita foto e saio marcando. Até porque são muitas informações, eu não consigo guardar tudo na cabeça. Então, cada bandeja depois de pronta, eu fotografo e na foto mesmo eu faço a marcação da quantidade de doces mais ou menos que cabe. Lógico que isso vai variar de acordo com o modelo da forma, o tamanho da forma e o tamanho e o formato do doce. Então, você tem aí mais ou menos um cálculo. Para uma mesa como essa, que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bandejas, entre redondas, retangulares, quadradas e a lâmina de tronco, eu consigo acomodar 100 bem casados e 300 doces. Eu gosto sempre de deixar esse espaçozinho aqui na frente do bolo, porque eu faço uma pirâmidezinha de bem casados, diretamente na mesa, que também você pode arrumar assim, não tem problema nenhum. E aí eu faço, ó, doce, doce e a pirâmidezinha de bem casado. Então eu fico com essa escadinha aqui até chegar no bolo e a mesa fica com um visual muito bonito, muito legal. Então eu acho que essas são as informações básicas se você está começando agora. Se eu pudesse elencar 3 dicas mais importantes de tudo que a gente conversou hoje, a primeira seria alinhamento das suas peças. Então, ó, tudo bem alinhado, tudo bem certinho. Olha como a mesa ela fica com um visual super harmonioso. Além da questão do alinhamento, o segundo ponto seria você trabalhar
essa escadinha que eu te ensinei. Olha só como a gente consegue ter um visual legal das peças. E o terceiro é você trabalhar a questão da proporcionalidade entre vaso e arranjo, entre vaso e arranjo e boleira, entre as boleiras e as peças. Então essas são as 3 dicas mais importantes que eu deixo para você hoje. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, ó, não esquece de deixar seu like. É muito importante para mim e para o canal. Me conta aí se aí na sua cidade você usa muito essa mesa espelhada ou aí seus clientes gostam de arrumação diferente dessa questão do espelhamento. Pessoal, um grande cheiro e até o nosso próximo vídeo. Tchau!